Boa noite, minha gente querida. Bem-vindos, muita paz para todo mundo. Hoje a gente tem um item aqui do 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, que são as bem-aventuranças da Peregrina da Paz. E vamos ler aos poucos, para a gente poder pensar mais em cada um, né? A primeira que ela diz é: bem-aventurados aqueles que dão sem esperar nem mesmo gratidão em retorno, porque eles serão abundantemente recompensados. É o amor sem condição, sem esperar nada em troca. É o amor puro. Isso que Jesus já nos ensinou há muito tempo e ela reforça aqui com bastante propriedade. A segunda, ela diz assim: bem-aventurados aqueles que conseguem traduzir em ação todo o bem que conhecem, porque todas as verdades mais altas lhes serão reveladas. Na medida que a gente pratica o bem, a gente vai tendo uma visão mais profunda, mais completa da vida, né? E a gente consegue ter uma noção melhor do mundo. Muito bom, muito bom. No Livro dos Espíritos, falando agora sobre os pais, sobre a missão dos pais, Kardec perguntou: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar de todos os cuidados que eles lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E temos uma pergunta complementar. Se o filho se torna homem de bem, apesar da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, estes pais tiram daí algum proveito? E a resposta é: Deus é justo. Então, nós temos aqui duas hipóteses. A primeira, quando apesar de todo o cuidado que os pais fazem para ensinar o bem, o filho envereda pelo caminho do mal. E ao contrário, o filho se torna um homem de bem apesar de toda a negligência, de todos os maus exemplos de seus pais. A missão dos pais é proteger e é ensinar o caminho do bem para o filho. Então, quando ele consegue isso, consegue pelo menos que um espírito endurecido, que tem muita dificuldade para praticar o bem, se eles conseguem influenciar de alguma forma, com amor, com bondade, com caridade, esse filho para o caminho do bem, nossa, é uma conquista impressionante, se ele consegue desviar do mau caminho. Mas é uma tarefa pesada, é uma missão dura mesmo. Ao contrário, se o filho é bom
e ele vai acabar conseguindo se tornar um homem de bem, apesar dos pais serem maus exemplos, não darem a mínima para ele. Aí eles vão arcar com essa responsabilidade deles com eles mesmos. E aí a gente tem o contrário, a missão é do filho, de mostrar o bom caminho para os pais. Isso também é um bom caminho, né? É uma coisa boa. No livro A Gênese, a gente está falando dos milagres do Evangelho, e agora esse item de hoje é tentação de Jesus. É da passagem em que Jesus é transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha e é tentado por ele. E isso é uma parábola que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em um fato. Então vem agora uma explicação dada por um espírito. Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus, então, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderiam que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse se submetido por algum tempo, mesmo que curto, às sugestões do demônio e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que faria supor que o Cristo continuasse submetido ao poder daquela entidade? Não. Compreendam melhor os ensinos que lhes foram dados. O espírito do mal nada poderia fazer sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material físico. Quanto ao ato moral, seria inadmissível que o espírito das trevas pudesse dizer a quem conhecia sua própria origem e seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra. Desconheceria então o demônio a quem ele estava fazendo tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera lhe destruir o império sobre os homens. Compreendam, portanto, o sentido dessa parábola, porque é uma parábola, do mesmo modo do caso do filho pródigo e do bom samaritano. Ela mostra os perigos que os homens correm quando não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Podem ser mais do que é, pode possuir mais do que possui, pode engrandecer, adquirir muito. Ceda à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Ela mostra o perigo e o meio de evitar, dizendo as más inspirações: retire-se, Satanás, ou, em outras palavras, sai de mim, tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe com amor o perdão implorado.
mostram o culpado, o por o homem repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam, por ele praticar as virtudes que a lei de amor ensina. Pesem bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Saiba distinguir o que está ali em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que lhes hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Quem assina é João Evangelista, recebida em Bordeaux em 1862. Esse é o espírito que transmitiu essa mensagem. Realmente faz muito mais sentido a gente encarar essa tentação de Jesus como uma parábola do que como um fato, claro. Jesus nunca seria tentado por Satanás, ele estava ministrando uma lição para nós, como o que fazer para a gente sair dessa tentação. A tentação é nossa, não é dele. Então, vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Lobo da Costa, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Verdade em qualquer lugar que se anota por dever, ninguém pode renovar se não aprende a ceder.